conversar sobre como ler mais e melhor em 2025? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é um bate-papo sobre o hábito da leitura. Nós todos concordamos que a leitura ela precisa ser um hábito, certo? Mas a dificuldade, então, tá a fazer com que esse hábito não seja algo chato, algo que remeta a uma obrigação, algo que vem aquela história da época que você tinha que ler livros por causa da escola, por causa de uma prova, por causa de um vestibular. Tem que ser um hábito construído aos poucos, que não pode te remeter àquela ideia de obrigação, sabe aquela coisa de academia que você tem que ir, tem que fazer aquela atividade e você vê aquilo como chato e muito sacrificante? A leitura tem que ser algo que você tenha uma escolha sua, que você queira voltar para ela, seja porque ela está instigante, seja porque ela te prendeu a atenção e você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, né, do livro, seja porque ela é um lugar de conforto para você. Então vai ser uma escolha sua, vai ser um hábito construído aos poucos, em que você vai perceber que aos poucos mesmo, você vai querer voltar para aquela leitura. Em qualquer espaço que você tem ali do seu dia, da sua semana, você vai querer pegar aquele livro que você tinha começado a ler e retomar aquilo, porque aquilo ali estava te deixando muito feliz, muito bem consigo mesmo. Então é isso que é maravilhoso, que desse hábito de você criando aos poucos. Então você não olhar a leitura justamente como metas, né? Então, um primeiro passo aí, se você quer criar o hábito da leitura e voltar a ter esse hábito, não olhar a leitura como metas a serem atingidas. Então, você vai olhar muito como metas, você vai ter aquela pressão da quantidade, aí vai vir a questão do tempo, e aí isso vai chocar muito com a questão da qualidade. Então, se você focar mais nessa questão de o porquê você está lendo, de tudo que você pensa nisso, porque você escolheu fazer aquilo. Então, por exemplo, a questão por que você ler, né? A literatura, ela nos traz um repertório de mundo, ela traz várias possibilidades, traz muitas reflexões para nós conversarmos. Então, isso que é muito maravilhoso, o grande poder que a literatura tem de nos transformar, de nos modificar. Ela em si, ela me transformou muito, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, ela tem esse poder sim, se a gente souber utilizá-la principalmente ao nosso favor, né? Não fazer disso uma competição, não fazer isso como metas a serem atingidas por quantidade de páginas a serem lidas, quantidade de tempo destinado à leitura, quantidade de livros a serem lidos durante um ano. Então você focar no livro ali, na leitura, como um tempo ali que você quer aprender mais, como algo que você queira, porque você é uma escolha sua. Então, você está destinando o seu tempo para aquilo. Então, eu não consigo entender como que hoje as coisas, assim, você percebe as pessoas falando assim, ah, tem que ler rápido, ah, eu li esse livro muito rápido. Inclusive, eu tenho sempre me corrigido, às vezes, muito no canal, assim, quando eu vou indicar um livro pra vocês, e falo assim, olha, esse livro aqui é curto, dá pra ler rapidinho. É porque às vezes a gente fala dessa forma, pelo menos no meu caso, eu falo isso como uma forma, às vezes, de, olha, esse aqui é um livro que vocês têm dificuldade de encontrar brechas no seu dia a dia para fazer essa leitura, você consegue inserir ele facilmente porque ele é um livro mais tranquilo de ser lido. Tranquilo no caso assim, de uma forma geral, mas também se não for tranquilo pra você, tudo bem. Isso aí vai entrar em outro ponto aí que a gente vai falar mais na frente, que seria a questão da comparação. Mas é justamente isso. Se a gente gosta tanto de alguma experiência que nós estamos tendo, a gente não quer ter pressa. Se você quer correr, calça um tênis e vai fazer uma corrida, algo que eu adoro fazer, tá? Mas a questão da leitura não está ligado a uma questão de pressa, a questão de ser mais veloz, como essas redes hoje em dia estão fazendo você acreditar. Não só na leitura, como várias outras atividades, né? Como que se o mundo funcionasse numa velocidade 2.0, se duvidar nem mais 2.0, daqui a pouco 4.0, áudios super rápidos, você não tem mais paciência, digamos assim, para assistir a um filme, você não tem paciência de assistir, de ouvir um áudio, então você não vai ter paciência mesmo de esperar um livro, porque um livro não começa quando você abre ele. A experiência de leitura, ela é muito mais, ela não começa quando
o teu contato ali em si é quando você abre o livro, mas a sua experiência de leitura, a leitura em si não é aquele momento só. Ela tem toda aquela bagagem que vem com você de outras leituras, de outras experiências. E a leitura também não termina quando você fecha um livro. Então a leitura ela não começa quando você abre o livro e não termina quando você fecha. Tem toda uma bagagem construída antes desse contato com o livro e depois que você fecha, você quer conversar mais sobre aquele livro, você quer remoer mais, ele vai te impactar de alguma forma, porque isso vai ser só possível se você destinou mais tempo naquela leitura, se você leu com atenção e se você conversar com mais pessoas, assim, não precisa ser muita gente, mas talvez mais uma pessoa, se você assistir ao vídeo de alguém, comentar, você vai trocar aquela informação, aquela leitura vai ficar mais tempo com você e aquilo vai te proporcionar mudanças, então você vai ter mais questionamentos. E isso eu tô falando não questão de você, preciso ler então um livro clássico, um livro difícil para ter essas reflexões, esses insights. Não, isso pode vir de qualquer livro que você tenha escolhido ler. Então, assim, é a questão da escolha que você faz. Mas a questão ainda falando da pressa, pensa comigo, se você está pagando para ter uma experiência, porque na verdade, né, na boa maioria das vezes, a questão de você ler, né, aquele objeto, o livro é um objeto, eu sei que muitos leitores às vezes veem como um objeto muito assim, imaculado, digamos, que não pode ser rasurado e tal, mas isso é assunto para outro vídeo, eu quero trazer esses assuntos aqui com mais constância para vocês, pra gente conversar sobre essas pautas aqui, inclusive durante o vídeo, se você pensar em alguns temas interessantes, pode deixar aqui nos comentários pra gente conversar, mas se você tá pagando por aquele objeto, no caso que vai ser uma experiência pra você, né, porque na maioria das vezes a gente vai pagar por ele, a não ser no caso que você pegue emprestado com seu amigo, ou que você pegue emprestado na biblioteca, coisas do tipo, mas de qualquer forma você tá pagando por causa do seu tempo, porque o nosso tempo, ele vale muita coisa, na verdade, né? Então, se você tá fazendo isso, por exemplo, se você vai fazer você vai para um jantar num lugar bacana, se você vai a um show, se você vai a um cinema, se você vai fazer uma viagem, você tá gostando muito daquilo, você quer ir embora daquele lugar? Você quer que aquele momento maravilhoso acabe? Não, certo? Vocês concordam isso comigo, né? Então por que quando você tá lendo, você quer que aquilo termine rápido? Então você gastou o dinheiro, você gastou o seu tempo com aquilo e você quer que aquilo termine rápido. Isso não faz sentido. O que faz sentido na minha cabeça é você querer apreciar aquele momento. Eu entendo como leitora que a gente fica com aquele anseio, poxa, tem tantos livros incríveis, maravilhosos para serem lidos, não tem tempo. Justamente, a gente sabe que a gente não vai conseguir ler todos os livros que nós queremos na vida. Então, se a gente sabe disso, para que essa pressa toda? Então, essa questão, assim, você vai conseguir ler muitos livros. Então, assim, não precisa ter pressa para isso. Então, eu vou dar dicas aqui de como que aos poucos esse autoconhecimento vai fazer com que você leia os livros que realmente você quer ler e não por uma questão de competição, uma questão de comparação. Então a leitura é para ser algo prazeroso, então muitas vezes você não conseguiu criar ou até manter esse hábito justamente porque não viu isso com um prazer em si nessa forma, né? Não analisou dessa forma. Então você chegar ao ponto de ver pessoas fazendo uso de leitura dinâmica para apressar a quantidade de livros, não faz sentido para mim, na minha cabeça não faz. Eu não sei, pra vocês fizerem isso, não sei. Realmente eu acho que tem alguma coisa... Acho não, tem alguma coisa muito errada nisso. Então, a escolha, se você tá fazendo a escolha de uma leitura, de um livro ali para ser lido ali, não faz sentido você querer apressar aquele momento que é tão bom e que vai te proporcionar tanta coisa ali. E como eu disse, né, a leitura é um repertório de mundo. Ali você vai passar por experiências, conhecer lugares por meio daquelas páginas, você vai desenvolver sentimentos ali, você vai ter empatia. Então,
não tem como isso ser rápido, né? Se você tá gostando muito de uma conversa, você não quer que acabe. Se você tá gostando muito, se está num relacionamento, né? O livro é ali um relacionamento entre você, o autor ali, a obra. Então, você não quer que aquilo termine rápido, certo? Então, pense nisso, porque o hábito da leitura, ele pode estar sendo muito atrapalhado justamente por esse pensamento ali, desse anseio, dessa coisa, dessa ansiedade que tem causada aí no mundo hoje, justamente porque as coisas têm que ser muito rápido, muito ágeis, e a leitura não é dessa forma. Como eu disse pra vocês, quer correr, calça um tênis e partiu corrida, tá bom? Então, o primeiro ponto aí que a gente tem que pensar é a leitura com qualidade. Então, você não se preocupar com a quantidade, não estabelecer metas, no sentido assim, não focar em metas. Eu gosto de fazer metas, mas como uma forma, quando eu digo metas, eu não faço metas de quantidade. Eu faço metas assim como desafio do que eu quero ler no ano, coisas assim que vão instigar. Eu sei que isso me instiga, tá? Mas pode ser que para muitas pessoas isso não vai, isso pode gerar um certo bloqueio, isso pode gerar uma questão de que você não foi bom o suficiente, você não é leitor o suficiente porque não deu conta. Então pense nisso, se isso funciona para você estabelecer, sabe, aquele início de ano, 12 livros para ler um livro, será que isso funciona para você? Então assim, eu costumo flopar realmente nessas minhas listas. Esse ano eu tenho outras ideias, depois eu vou compartilhar com vocês a minha escolha de 12 livros e tal. Eu sei que a minha primeira escolha do ano, ela funciona muito bem, que sempre vai ser um livro que vai marcar aquele meu ano. Então isso vem acontecendo nos últimos anos, assim, e são realmente livros que acabam se tornando o favorito do ano. São leituras que realmente elas me hipnotizam, me conquistam e me fazem, assim, conversar o ano inteiro, fazem eu conversar com vocês, sempre indicando as obras como Ana Karenina, O Livro do Desassossego, A Hora da Estrela. Realmente são leituras que funcionaram demais para ser a primeira leitura do ano, mas isso também é assunto para um outro vídeo. Então, a questão da leitura como qualidade, não como metas. Então, não foca em estabelecer quantidade de livros lidos, questão de quantidade de horas lidas, não foque em questão de quantidade, foque na qualidade da sua leitura, então nas suas escolhas. Então vamos agora para dicas como você pode realmente ter esse hábito da leitura. O primeiro ponto é leia aos poucos. Então não venha com muito sede ao pote. A gente não começa a correr uma maratona. Então a gente começa a fazer a corrida aos poucos, os primeiros quilômetros, 5, 10, 15, 20, aí vem a meia maratona. Aí depois, com muito treino, você chega aos 42 quilômetros, se você quiser. Então não vai logo querer correr uma maratona, você não vai fazer isso. Então começa assim, pense pequeno, assim, nesse sentido assim, não é pensar pequeno, mas estabeleça a realidade pra você. Olhe como que é a sua realidade de vida, não, isso que eu falo, não se compare com outras pessoas, pense como funciona pra você. Como você vai poder inserir no seu dia a dia a leitura, mas de forma aos poucos, gradual, sem ser algo chato, para que daqui a pouco você comece a, não, peraí que eu quero pegar aquele tempinho que eu tenho e focar na leitura. Aí vem uma dica que eu dou, que funciona muito pra mim, nesse sentido, é fazer uma leitura antes de dormir. Eu sempre gosto de ler um pouco antes de dormir, que aí vem justamente trocar o tempo de tela pela leitura. Então, se você parar pra perceber o quanto tempo que você fica em telas, ali só naquela, sabe, rolando ali aquele feed e vai vendo um monte de coisa muito rápida, que vai te dando ansiedade, principalmente antes de dormir, troca isso, principalmente nesse momento aí de dormir. Acho que é o primeiro momento que você vai fazer, antes de dormir. Ah, mas eu não consigo ler muito. Não precisa ler muito. Começa lendo, pensa assim, lendo aos poucos. Aí vai dar o sono, você vai dormir. Aí no dia seguinte você vai estar mais, ai, aquela história, ai não, eu quero chegar logo a esse momento. Aí daqui a pouco você vai querer de repente ler em outro intervalo do seu dia ali que dá uma brecha pra você. E aos poucos você vai vendo que esse hábito está sendo construído e sendo mantido de uma forma agradável e não chata, não maçante e não de forma obrigatória. Outro ponto então aí que eu falei que acho que tem a ver também, como eu mencionei, é não fazer comparação, não se comparar. Então, se o seu amigo leu tantos livros, ótimo pra ele que leu tantos livros. Você é outra pessoa, você tem uma outra realidade, você tem uma outra vida, você tem outros gostos, você tem outras prioridades. Porque também tem isso, né? Às vezes você fala que leu tantos livros quando você começa com um amigo e fala, nossa, como você leu isso e tal. Isso, tô falando uma quantidade assim, sei lá, você leu
5 livros no ano, digamos assim. O que já é muito, tá? Pra muitas pessoas aí já é muito dado, vários dados que saíram recentemente e questão de que nós temos mais leitores, não leitores do que leitores no país, né? Então, se olharmos para isso, é uma quantidade grande, mas a pessoa fala, mas nossa, é questão da prioridade. Então, muitas vezes, o leitor ele acaba preferindo outras coisas, não querendo assistir, talvez, a uma televisão, a uma novela, a um filme, e que o seu amigo está lá assistindo, você prefere estar lendo um livro. Então, é questão só de priorizar. Isso não quer dizer que o leitor não vai fazer isso, mas naquela hora, talvez, ele vai priorizar aquele outro momento ali, porque ele vai preferir esse hábito, esse hobby, digamos assim. Então, é isso. Outro ponto é lembrar também que quando você está consumindo conteúdos literários, muitas das vezes, fora que tem esse que eu falei pra vocês, né, da questão de ser tudo rápido, né, de querer mostrar também mais conteúdo, de ficar uma coisa muito, ai, eu tenho que trazer isso. E se não for bem resolvido na questão do produtor de conteúdo literário em si, isso vai trazer muita frustração para quem está assistindo. Mas principalmente não se compare com nenhum deles, não se compare nem comigo, nem com ninguém, até porque para muitos deles isso que é o trabalho, isso é o trabalho. Então, teoricamente vai se ler mais, independente se faz outros recursos, se tem uma leitura dinâmica ou não. Não tô chegando nesse mérito, mas no fato que se você trabalha com livros, produção de conteúdo, por exemplo, de livros, é óbvio que você vai acabar lendo um pouco mais do que pessoas que têm isso só apenas como um hobby, tá? Então, fica essa pra vocês lembrarem, não se comparar. Não se compare, não tenha isso. E não tenha dificuldade e nem se sintam inferiores e falar, olha, eu li um livro, eu li 2 livros. E compartilhem isso, tá? Então já faz esse momento aí de libertação durante aqui esse vídeo. Escreva aqui o que você leu, o que mais te conquistou esse ano. E se você não leu, fala aqui, olha, não li nada, mas eu tô querendo começar a ler. Tá? Então você manifeste isso, converse, porque com certeza você vai encontrar outras pessoas assim e vai sim pegar apoio de outras pessoas, leitores, porque essa comunidade é incrível. Tem parte tóxica como qualquer outra comunidade, como qualquer outro grupo, mas não é sempre assim. Você vai encontrar pessoas incríveis, fazer trocas maravilhosas, tá bom? Outra dica aqui, nunca sinta que é tarde demais para começar. Talvez essa seria uma das primeiras dicas, mas eu acho que fica bem junta com essas que eu tô dando pra vocês. Não se sinta isso. Ah, mas, nossa, eu nunca vou conseguir dar conta. Aí já vem a questão da pressão, da comparação. Não, você tem que escolher o livro que você quer começar. Porque aquilo ali, porque é a tua escolha e vai fazer você te prender e vai te levar a outros livros. Porque a leitura funciona assim. Um livro lido faz com que você queira ler outros tantos. Quando você está justamente imerso na leitura, quando você está gostando daquele momento, né? Então isso vai fazer isso, você vai querer ler mais livros daquele autor, ou vai querer livros daquele estilo. Então você vai indo nesse processo aí. Então é justamente isso para vocês pensarem. Não tem essa questão, se você quiser começar a ler com uma leitura infanto-juvenil, perfeito, inclusive eu acho que tem ótimos livros para você começar, não existe isso. Eu mesma, recentemente, estou sempre lendo infanto-juvenil que são maravilhosos. Isso também é um assunto bom para outro vídeo, tá? Então, existe um grande preconceito, mas não liguem para isso, tá? Não deixe de ler um livro, começar a ler um livro que você olhou, eu tenho vontade de ler, mas esse livro é tão julgado. Gente, se você teve essa vontade, não pense o que os outros falem, assim, dane-se para o que os outros falem. Escolha o livro que você quer ler, o livro para você começar, o livro certo, o livro que você quer ler, tá bom? E outro ponto também bem interessante para a gente pensar é o autoconhecimento. Isso serve até para quem já tem um hábito da leitura, de você ler, justamente voltando ao que você percebe que funciona bem para você. Às vezes é legal você sair da zona de conforto. Para algumas pessoas, alguns leitores se sentem estimulados com isso, outros não vão gostar de sair da zona de conforto. Então não se sinta obrigados a terem que ler tais livros, ou se sinta obrigado, porque tem que ler isso, porque todo mundo fala que tem que ler esse livro aqui, não, eu sou um péssimo leitor porque eu ainda não li esse livro. Quantos grandes clássicos da literatura brasileira eu ainda não li, quantos grandes clássicos estrangeiros eu não li. Não se sinta assim, não faça isso com você. A questão do autoconhecimento vai fazer com que você cada vez menos escolha cada vez mais
na verdade, desculpa, cada vez mais vocês escolham, compre livros que vocês que agrade mais a vocês, e você comece a leitura que realmente vai te prender. E caso ela não esteja te prendendo, sinta-se à vontade para abandonar a leitura. Tá, isso a gente também pode conversar em outro vídeo, inclusive, mas não se sintam presos a isso, tá? Mas acontece que com autoconhecimento, esses momentos de você abandonar um livro, eu sei que às vezes porque tem a questão todo o valor envolvido ali naquela compra e tudo, justamente você fica muito receoso com isso em abandonar, mas não gaste seu tempo com uma coisa que não está te fazendo bem, que isso pode deixar justamente uma ressaca literária que vai te atrapalhar o seu hábito da leitura ali tão conquistado. Então, o autoconhecimento, você entender de fato que serve pra você, né? Não que o que os outros estão lendo, mas você, peraí, esse livro tá muito sucesso, mas isso não funciona pra mim, esse tipo de livro não funciona. Então, esse autoconhecimento, esse processo é muito importante. Isso vai ser permitido, como eu disse pra vocês, com uma leitura aos poucos, com uma leitura realmente focada na qualidade. Então, ter um pouquinho, talvez, do conhecimento de como que tá, assim, a divisão dos gêneros literários, de certa forma. Você não precisa ser uma expert em literatura, não. Eu tô falando pra vocês pensarem assim. Eu sei que tem muita dificuldade nesse sentido quando a gente fala algumas nomenclaturas, ou quando vai numa livraria ver as seções ali, como que tá agrupado e tal. Se tiver dificuldade, pergunte. Não fique assim, ai, mas vão achar que eu não sei nada. Gente, não tem problema perguntar, ou jogar no Google, pesquisar. Não tem esse problema. Então, pensar assim, como que tá, assim, um livro ele pode ser o quê? Um conto, ele pode ser uma crônica, pode ser um romance. Romance não no sentido romântico, mas na forma da escrita. Ele pode... tem uma novela, né, que é um pouco menor, depois tem um romance. Aí nisso você pode encontrar livros de ficção, não ficção. O de ficção pode aí abrir para outros gêneros, então vai vir os subgêneros, na verdade, então vai ter aquele livro de romance, aí vem um romance romântico, os thrillers, vai ter aquela coisa do drama, então vai ter o do terror, então tem muito dessas coisas. O não ficção, você pode encontrar ensaios, biografias, então assim, você entender o que você gosta, poesia, o que você gosta de ler. Talvez você não gostou muito daquele livro porque de repente você, esse estilo aqui eu não gosto. E não é porque você não gosta de ler. Então, eu acho que essas são as dicas iniciais aqui para manter o hábito da leitura, para criar e manter o hábito da leitura. Se você lembrou de mais alguma dica que seja muito boa aí, compartilha aqui embaixo, né? Tanto para eu saber e para poder trazer em outros vídeos também, e para outras pessoas que estão lendo aqui os comentários também se sentir encorajadas a se aventurar nesse mundo maravilhoso dos livros, que também não fique apegada à questão, tem que ser livro físico. Se funciona pra você, livro digital, maravilha. Se funciona livro físico pra você também, maravilha. Se funciona pra você, ver o que tá na sua realidade, tá? Então, eu espero que esse vídeo te encontre. Esse vídeo aí, você envie para os seus amigos que estão com esse dilema aí, não sabe por onde começar. E eu pretendo trazer vídeos aqui por onde começar a ler alguns livros, por onde começar a ler clássicos, que eu gosto mais, inclusive, de indicar, mas não precisa ser necessariamente isso, tá, gente? Eu quero que isso aqui seja um quadro aqui que a gente converse sempre mais, fazendo essas trocas aqui, um bate-papo aqui, em que eu ligo a câmera aqui, começo a falar e não edito nada esse vídeo, tá? Então uma leitura fluida mesmo, como amigos conversando, como nós somos aqui nessa comunidade de leitores incríveis, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem mais informações, me perguntem, não fiquem com receio disso aqui nos comentários. Eu sempre digo que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele sempre continua aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.